Quantos Cristos? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 587, Nabucodonosor destrói o reino de Judá e deporta a elite para servir na Babilónia, capital do Império Caldeu. O autor do Salmo 137 escreve assim: Junto aos rios da Babilónia, nos assentámos e chorámos, lembrando-nos de Sião. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um cântico de Sião. Ah, filha da Babilónia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Neste salmo ficou bem patente o ódio dos judeus contra os babilónios, por estes os terem retirado da sua pátria. Em 539 a.C., Ciro da Pérsia derrota a Babilónia e intitula-se como Rei do Mundo. Ciro permite aos judeus voltar à sua pátria. Mais tarde, o autor de Isaías escreveria: Yahvé diz: Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Assim diz Yahvé ao seu ungido, que em hebraico é Machia e em grego é Christos. A Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ao contrário dos babilónios, os persas são admirados pelos judeus. Enquanto os babilónios destruíram a sua pátria, os persas a restauraram. Ciro é mesmo descrito como Cristo, um rei abençoado por Yahvé, o Deus dos judeus. Mas o que significa Cristo? É a tradução grega de Machia ou Messias. Machia significa ungido, algum objeto ou pessoa que foi alvo de uma consagração, ministrada por um sacerdote numa aplicação de óleo sagrado. Mas este vocábulo passou a ser usado para principalmente designar rei ungido. Ou seja, os reis tinham de ser aceitos pelos sacerdotes. Um rei que fosse também sacerdote era automaticamente Machia. Os judeus, quando privados da sua independência, fantasiam com um rei guerreiro que restaura a nação judaica. A dada altura, passam a crer que esse rei viria do céu. Os relatos sobre a morte de Ciro são abundantes e variados, mas existe um relato muito curioso que afirma que Ciro foi crucificado. Por volta de 30 a.C., Diodoro Sículos escreveu na sua obra Biblioteca Histórica. Quando Ciro, o rei dos persas, o governante mais poderoso de sua época, fez uma campanha com um vasto exército na Sítia, a rainha dos citas não só despedaçou o exército dos persas, como também fez Ciro prisioneiro e crucificou-o. Temos aqui, portanto, um exemplo de um Cristo crucificado. Em 4 a.C., Herodes morre. A herança de Herodes foi a seguinte. Para Arquelau deixou a Judeia, a Idumeia e Samaria. Para Antipas deixou a Galileia e a Pereia. Para Filipe deixou Golan. Para Alexandre e Aristóbulo não deixou nada porque Herodes matou-os. Herodes odiava os asmoneus, mesmo que fossem seus filhos. Após 10 anos de reinado, Arquelau é forçado a exilar-se. Os territórios sob Arquelau são anexados à Síria. Quirinius, governador da Síria, organiza um censo para facilitar a cobrança de impostos. Este censo trouxe um grande sentimento de revolta. Judas da Galileia instigou os judeus à rebelião. Josefo descreve-o assim. Judas da Galileia fundou a seita dos Zelotas e liderou uma revolta contra o governador Quirinius que impôs novas taxas. Judas teve 2 filhos, Tiago e Simão, que foram crucificados no tempo do governador Tibério Alexandre. Durante a revolta dos judeus, Menahem e Eleazar, seus descendentes, também foram protagonistas de episódios de rebelião. Josefo, nas suas obras, descreve demoradamente Judas da Galileia, bem como 1 ou 2 gerações de seus descendentes. Orígenes, mais tarde, diria que Judas da Galileia teria sido venerado como Cristo. Dositeu, também chamado Nataniel, nome significando o presente de Deus, foi um líder religioso samaritano, fundador de uma seita frequentemente definida como gnóstica. É descrito como tendo conhecido João Batista. No ano 36, Pilatos foi demitido na sequência de atos de extrema violência. Josefo escreve em Antiguidades Judaicas sobre o incidente que originou a expulsão de Pilatos. Diz assim: O samaritano reuniu uma multidão de samaritanos para subirem ao monte Gerizim, considerada a mais sagrada das montanhas. Assegurou-lhes que lá lhes mostraria relíquias sagradas ali depositadas.
A multidão, crendo nele, reuniu-se numa aldeia na base da montanha. Pilatos interceptou-os e aprisionou alguns e massacrou outros. Os samaritanos queixaram-se do massacre ao governador Vitélio, e então Pilatos foi enviado para Roma, substituído por Marcelo. Herodes Antipas da Galileia era casado com uma princesa do reino vizinho da Nabateia, e esse casamento dava-lhe segurança nas fronteiras do seu território. Ao repudiar a sua mulher para se casar com outra, gerou o mal-estar político com o rei Aretas da Nabateia, que declarou guerra a Antipas. É possível que João Batista tenha censurado publicamente o divórcio e o novo casamento de Herodes, e que isso tenha-lhe determinado a sua captura e a sua execução. Parece que a guerra da Nabateia não terá corrido bem a Herodes Antipas, pois Josefo, em Antiguidades Judaicas, diz: João foi trazido acorrentado a Maqueros, a fortaleza, e lá executado. Porém, o veredito dos judeus é que a destruição que atingiu o exército de Herodes foi um castigo, um sinal de desagrado de Deus. Por volta de 250 era comum, Orígenes escreve no seu livro Homilias sobre Lucas acerca de vários homens que foram considerados Cristo: João Batista, Judas de Galileia e Dositeu, fundador de uma seita de samaritanos. O Orígenes escreveu isto no contexto de que o apóstolo Paulo manifestou o receio de ele mesmo também ser apontado como Cristo. O Orígenes escreveu: Por tudo isso, evidentemente eles o amavam, a João Batista, com muitos bons motivos, mas em sua caridade não guardavam uma justa medida. Cogitavam, com efeito, se por acaso ele não era o Cristo. Precavendo-se contra esse amor desordenado, Paulo não queria revelar de si mesmo tudo o que sabia, para que alguém não tivesse dele um julgamento superior ao que pudesse observar e que, excedendo a medida da honra, dissesse o que fora dito sobre João, que ele fosse o Cristo. É o que, evidentemente, vários disseram também de Dositeu, fundador da seita herética dos samaritanos, mas outros também o disseram de Judas o Galileu. Finalmente, alguns prorromperam em tamanho excesso no humor que imaginaram a respeito de Paulo, extravagâncias inauditas e sem precedentes.